Olá, eu sou Irina Podosowska. Eu sou Gaelle Spillman e o tema de hoje é dispraxia. Então, a dispraxia, ela é um transtorno no desenvolvimento neurológico que leva a uma dificuldade na coordenação motora ampla e fina. Então, assim, essa dificuldade, claro, né, que afeta o quê? A organização e a aquisição dos gestos, por exemplo, e também está relacionado a uma dificuldade no funcionamento, eu diria, visoespacial. Então, essa coordenação toda aí entre os gestos, essa questão do corpo no espaço, a coordenação dos olhos. Então, tudo isso reverbera na dificuldade em adquirir um gesto, por exemplo, quer seja o caminhar ou o movimento das mãos, para alcançar um objetivo específico, por exemplo. Exato. E como você está dizendo, Gael, geralmente a gente consegue identificar esses sintomas da dispraxia desde a primeira idade, porque como é uma dificuldade neurológica de comunicação de sinal mesmo para os músculos, de organização dessa coordenação motora, a gente consegue perceber isso já em bebês, por exemplo, quando o bebê não consegue levantar bem a cabecinha, quando ele não consegue rolar para um lado, e também na primeira infância, quando a criança tem dificuldade, como você falou, com movimentos mais amplos, então começar a andar, brincar também muitas vezes, então executar aqueles movimentos de jogar a bola, de pegar a bola, de segurar objetos, porque também tem a parte do equilíbrio que muitas vezes o músculo não consegue, né, ter a força suficiente ainda a se regular bem. Então, também a gente percebe essa dificuldade na coordenação motora fina e geralmente isso é percebido mais na escola, porque a gente começa a trabalhar mais, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue identificar esses pequenos sinais já desde a primeira infância, como a gente falou. Por exemplo, a dificuldade em segurar uma colher ou um garfo, a dificuldade em segurar um brinquedo, em cortar, em manusear pequenos objetos, também pode sinalizar uma eventual dispraxia. Claro que a gente sabe que nessa idade as crianças estão aprendendo, então muito cuidado quando a gente já quer diagnosticar algo, são das primeiras dificuldades, então a gente precisa realmente analisar se a criança consegue aprender esses movimentos de uma maneira processual, se ela está simplesmente adquirindo, então, por exemplo, na hora de ensinar a amarrar o sapato, a gente precisa dar aquele tempo que a criança precisa para aprender, mas se a gente perceber que essa dificuldade permanece, que a criança realmente tem, e geralmente essas crianças também tendem a se bater mais nos objetos, a ter menos noção, né, de espaço físico, menos noção de orientação também. Então, se a gente percebe que essa dificuldade persiste e ela se manifesta em várias áreas, a gente precisa realmente procurar um especialista, porque a gente sabe que, como qualquer transtorno, existe um espectro, então a criança pode ter dificuldades leves ou dificuldades mais graves, mas a intervenção de um especialista é importante para que essas dificuldades não persistam e não atrapalhem também o desenvolvimento ao longo prazo. É isso, né? Como se ela fosse mais desastrada, mas ser apenas desastrada não é um critério diagnóstico, né? Existe uma avaliação a ser feita pelo profissional, né? Pode ser um psicólogo, psicomotricista. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente fala de neurodesenvolvimento de um modo geral, a gente está falando de como o cérebro orquestra as funções cerebrais de um modo geral. Então, dentre elas temos a motricidade, né, cognição, linguagem, a questão mesmo, né, quando eu falo a comunicação, a questão das emoções, e tudo isso, toda essa interação, ela vai impactar na qualidade do aprendizado, por exemplo. Como eu consigo assimilar o conhecimento, pois essas competências que eu tenho, né, por exemplo, uma competência motora vai otimizar minhas competências cognitivas e sociais, por exemplo. Então, quando a gente fala de gestos, né, da questão motora, a gente tem que entender que os gestos voluntários, ou seja, que eu tenho a intenção de fazer, eles são aprendidos e estão dirigidos a um objetivo. Então, eles são fruto de um aprendizado que é feito ou por repetição, ou por imitação, por exemplo, ou por acerto e erro. E uma vez que uma criança aprende aquele gesto, ele normal, que é evocado por uma finalidade, ele começa a ser executado de forma automática,
não exige mais tanta atenção e a energia daquela pessoa, daquela criança, normalmente, para aquele fim. Então, quando eu falo pessoa, por exemplo, todo mundo, na maioria das pessoas já passou pela experiência de aprender a dirigir. No início tem aquele desafio de olhar para o retrovisor, controlar os pedais, controlar o volante, pensar na marcha, né, quando a gente não tinha os carros automáticos. E parecia uma coisa, meu Deus, como é que eu vou conseguir olhar para frente e para tantos espelhos, né? E depois aquilo se torna automatizado. Então, o que eu quero trazer com isso é que há uma quantidade de energia despendida quando eu ainda não adquiri aquele gesto, aquele comportamento de forma automatizada e quando aquilo está automatizado. Então, eu não exijo, não preciso mais gastar tanta energia, tanta atenção. Então, quando eu estou no processo de aprendizagem, exige muito mais do indivíduo até que aquilo fique automático. E aí, assim, é importante a gente saber enquanto educador e enquanto figura de referência, né? Que é o pai ou a mãe, por exemplo. Exato, é como você está dizendo. Essas crianças com dispraxia, elas tendem a demorar mais, por exemplo, a aprender certos movimentos, especialmente se esses movimentos elas requerem várias ações. Então, a gente precisa lembrar disso como educador e como pai, por quê? Porque a gente precisa entender que muitas vezes há necessidade de quebrar movimentos mais complexos em pequenos movimentos e também trabalhar por repetição, porque muitas vezes a gente quer tudo e rápido, a gente precisa entender que, por exemplo, treinar com essas crianças, tanto a coordenação motora fina quanto a ampla, é importante dividindo os movimentos, explicando para a criança como movimentar o corpo, como fazer um certo gesto, até para a gente criar essa coordenação, né, ajudar nessa coordenação, criar um pouco dessa automatização para que a criança não gaste tanto tempo, porque para eles é um esforço enorme, especialmente quando a gente passa para uma idade de alfabetização. Para elas demora um tempo elas conseguirem se coordenar e coordenar a mãozinha, como você está dizendo, fazer aquela coordenação visomotora, até porque para elas é muito mais difícil. Esse sinal ele não é tão rápido como nas pessoas neurotípicas. Então elas se esforçam muito e muitas vezes não conseguem nem completar a tarefa pelo tempo. Então, além de gerar uma dificuldade física real, isso também gera frustração. Então, a gente trabalhar com isso, com essa repetição, investir em dividir os movimentos em pequenas partes para que a criança vai repetindo e aprendendo é crucial. Além disso, a gente sabe que a gente pode fazer também outras intervenções, como por exemplo, se a gente está precisando que a criança aprenda a jogar um jogo ou fazer uma certa atividade, a gente pode ir já preparando ela psicologicamente e treinando isso em casa antes dela chegar na escola ou num ambiente com mais pessoas, porque elas muitas vezes acabam também se sentindo diferentes e percebendo essa diferença, elas podem se fechar. Então, muitas crianças com dispraxia, a gente sabe que às vezes parece que a criança nem tenta, porque ela já sabe que para ela vai ser difícil conseguir. Então, ter esse apoio, tanto em casa quanto na escola, é crucial. E o que eu queria trazer, só para ficar bem claro, assim, o que é a dispraxia, é que, por exemplo, quando a gente, no cérebro, né, a gente quer realizar um gesto, eu quero pegar aquele copo d'água, aquele café que está do outro lado da mesa. Então, eu antecipo aquele movimento, eu penso naquele objetivo, preparo estratégias e eu tenho que equilibrar, por exemplo, velocidade do meu braço, o equilíbrio, toda uma regulação do movimento, porque vai que aquela xícara está mais pesada do que eu esperava, eu, é, eu adapto, por exemplo, a força no meu braço. Então, tudo isso é muito complexo. A gente tem que entender que tem várias funções aí associadas. Então, eu regulo o meu movimento em função da situação na qual eu me encontro. Então, as pessoas com dispraxia, que são consideradas normalmente mais desastradas, mais lentas, ou que se sentem mais cansadas, em virtude do esforço despendido para a execução de certos movimentos, elas normalmente podem apresentar uma maior dificuldade para coisas simples, como assoar o nariz, porque envolve uma força, né, interna de expelir a secreção e a pressão do lencinho. Pode ter também uma dificuldade em abotoar a roupa, em comer, porque envolve a apreensão do garfo e da faca e o movimento de levar a destreza, né, de levar
o garfo até a boca e abrir e fechar a boca e tudo. Então, assim, até o se deslocar. Então, parece que a criança não avalia bem a distância dela com os outros, por exemplo, e aí se esbarra mais, daí o desastrada que a gente falou. Mas acrescentando uma coisa, do mesmo modo que eu posso ter uma criança que parece mais desastrada, eu posso ter aquela criança que é extremamente cautelosa, porque ela entendeu, né, que ela tem essa dificuldade no controle, né, motor fino e amplo, e aí ela começa a ser extremamente cautelosa para não se expor a essas situações. Então, assim, ela evita se colocar em situações onde ela vai, por exemplo, poder cair. E aí, daí a importância do estímulo que você diz, né? Assim, em casa e com um especialista, para que ela possa ter um funcionamento natural dentre os colegas, né? Em sala de aula, o que for, ela não se prive das outras coisas. Então, assim, que ela possa, assim, brincar com os outros, jogar bola com as outras crianças, por exemplo. Exato. E além disso, a gente lembra que existem outras adaptações que a gente pode fazer, tanto em casa quanto na sala de aula. Por exemplo, a gente vai voltar à questão das atividades e do conteúdo. O conteúdo ele não precisa estar mudando para as crianças com dispraxia, mas o tipo de atividade sim. Então, se a gente está alfabetizando essa criança, a gente pensar em trazer papéis específicos, materiais específicos, ensinar aos poucos os movimentos para essa criança, ter mais paciência justamente para que ela aprenda no final a controlar também essa mãozinha e escrever. Por exemplo, quando a gente está na idade um pouco mais avançada, o tipo de atividade, se a gente sabe que a criança está com dificuldade, por exemplo, em escrever por causa da dispraxia, trazer avaliações mais orais, trazer apresentações, permitir que ela use o computador, porque, claro, é importante que ela aprenda a ler e escrever da maneira certa e a manusear materiais da maneira certa, mas a gente sabe que hoje a gente tem tecnologias para, especialmente, a gente garantir que o conteúdo não seja perdido, a gente pode sim trazer elas para a sala de aula, porque aí a gente vai dedicar um tempo para desenvolvimento da coordenação motora, mas também sem prejudicar o conteúdo e garantindo que essa criança consiga também acompanhar tanto a parte do conteúdo quanto a parte também social e de habilidades socioemocionais com a turma. Então, também, por exemplo, trazer registradores para ela registrar e ouvir em casa também é importante. Ou, por exemplo, existem aplicativos hoje que permitem que da gravação ou da fala a criança já consiga ter a transcrição feita pelo aplicativo para que ela possa também anotar as coisas que estão sendo passadas na sala de aula para que ela possa depois acompanhar. Então, são todas estratégias que a gente pode utilizar tanto em casa quanto na escola, para garantir que a criança não esteja perdendo conteúdo. Claro que em tudo isso eu lembro a importância de procurar um especialista, porque especialmente nesses casos, precisa da intervenção de um terapeuta ocupacional, de profissionais psicólogos e às vezes até psiquiatras, para que a gente possa garantir que essa criança realmente esteja desenvolvendo também essa parte motora, para que ela não seja atrapalhada também no futuro por essas dificuldades nesses movimentos e para que ela consiga evoluir ao ritmo dela, claro, cada um é um caso individual, ao ritmo dela, mas com ajuda específica e repetitiva e também baseada nas evidências. Então, lembramos da importância de procurar o especialista e nunca ter medo disso, porque muitas vezes isso ajuda, na maioria das vezes, em todos os casos, isso ajuda muito a criança a Com evoluir certeza. mesmo. E aí, outra coisa que eu queria trazer é que, assim, a gente falou de aspectos que a escola pode adaptar para que a criança com dispraxia tenha, assim, consiga expressar seu conhecimento, tenha uma melhor produtividade, eu diria. Mas essa criança com a dispraxia, ela também traz aspectos positivos que a gente precisa aprender a valorizar, aspectos como, por exemplo, uma forma divergente de pensar no sentido assim, é mais criativa, né? Então, a forma criativa de pensar é uma outra perspectiva. E sem contar, quando a gente falou ao longo do nosso vídeo, né, sobre esse esforço despendido para a realização de movimentos muitas vezes automatizados por pessoas típicas, são pessoas perseverantes, né? Elas estão lá tentando.
Então, isso a gente também tem que ter em mente. Não existe só uma forma de pensar, né, de perceber as coisas. E eu gostaria de ressaltar que a dispraxia pode vir associada, né, daí a importância do especialista, a diferentes transtornos. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, é uma questão, um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos da linguagem oral, por exemplo, ou do desenvolvimento intelectual, e aí vai. Então, assim, daí a importância de entendermos, né, se há algo associado a isso. Mas, bem, nosso objetivo é esse, de compartilhar com vocês um pouquinho, né, de nosso conhecimento, para continuarmos a contribuir com o desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos nossos jovens, que é uma forma de contribuirmos também para o desenvolvimento da educação. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, deixem seus comentários, suas perguntas e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!